Bom, boas-vindas, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um SecurityCast, né? Estamos começando o nosso webcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. Convidar os senhores aí a se apresentar antes de falar sobre o nosso webcast, começando aí pelo Azevedo, que já está quebrando tudo. Pois é, tô revoltado hoje. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez a gente vai falar sobre Google Hacking, que é um tema muito legal. Quem é o próximo, Gilberto? Bom, pode ser. Boa noite, pessoal. Prazer em estar mais uma vez aqui no SecurityCast. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo e aqueles que vão nos assistir também aqui offline depois. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor da área de segurança da informação e redes de computadores aqui do IFES e pesquisador dessa área também. Hoje o tema, como o Alberto comentou, é Google Hacking, um tema bastante interessante, eu garanto que vocês vão gostar. Abraço a todos aí, boa noite mais uma vez. Pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo, eu sou advogado, atuo na área de direito digital. Gostaria de agradecer previamente a audiência, o pessoal que vai nos assistir também com o programa gravado. Aqui vamos falar agora de Google Hacks, que é um tema tão interessante que as pessoas não conhecem o poder, que o Google consegue exercer sobre a internet com os mecanismos de pesquisa que ele proporciona. Alcion. Então, senhores, boa noite, né? Vou me apresentar agora. Meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança cibernética, gestor em projetos de segurança da informação, professor universitário. Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre Google Hacking, né? Já falando inicialmente, tem muita gente que pergunta, parece até brincadeira para quem é da área, mas Google Hacking a gente não vai ensinar a hackear o Google, né? Por incrível que pareça, o pessoal ainda questiona isso, às vezes até ri, mas isso aparece, sim, de vez em quando para a gente, né, Azevedo? Direto, o que a gente mais recebe na verdade, assim, o campeão que eu mais recebo é: como é que eu faço para invadir uma conta de Facebook? E, em segundo lugar, vem esse tipo de coisa, assim. E como vocês estavam comentando, realmente é um tema interessante, né? Mas, falando um pouquinho, o Google Hacking nada mais é que uma técnica, né, que usa o buscador do Google, né, o Google Search, e outros aplicativos para achar falhas de configuração e códigos que possam ser utilizados em sites para tentar se aproveitar dessa informação, tá? Ele envolve o uso de diversas técnicas, e dentro delas o que se chama de Google Hacking mesmo são os operadores avançados do Google, né? Desse grande motor de busca, que são o quê? Para localizar sequências específicas de texto dentro do resultado de pesquisa que você executa lá dentro do Google. Esses operadores eles foram criados inicialmente para facilitar a utilização do Google, para fazer uma busca mais específica, né? Se você quiser fazer uma busca dentro de um portal, dentro de um site, dentro de um domínio, para facilitar a sua pesquisa, porque a diferença de busca que você faz aí é gigantesca, né? Você digitar lá, por exemplo, SecurityCast, vai aparecer milhões de informações. Se você quiser buscar uma informação dentro do securitycast.com, existe um operador que a gente vai comentar mais à frente, que é utilizado para facilitar essa busca dentro do Google. Só que aí o pessoal, né, começou a utilizar de outras formas. Então, você pode usar várias versões de aplicações web que podem ter vulnerabilidades para facilitar essa busca. E o pessoal começou a utilizar isso. Isso tudo nasceu, né, através do trabalho de um cara chamado John Long, tá? Que ele, no início, o que ele fez? Ele começou a ver a possibilidade de utilizar esses operadores e buscar essas vulnerabilidades dentro de sites, dentro de páginas web, dentro de sistemas que estão voltados à web. Porque, como todo mundo já conhece, né, o Google nada mais é que um grande indexador de todas as páginas que estão ali. Se você pedir para o Google não indexar dentro de alguns arquivos específicos, que a gente também vai comentar mais à frente, aí o Google não vai indexar essa sua página à busca. Mas muita gente não utiliza esses mecanismos e acaba que o Google vai indexando tudo que tem ali dentro daquele seu domínio para utilizar-se de buscas mais para frente. Então o pessoal utiliza uma linha que pode tornar o seu site vulnerável para buscar essa vulnerabilidade e atuar em cima dela. Daí, dentro desses diversos operadores que a gente conhece, a gente tem operadores que têm diversos propósitos. Tem propósito para pesquisa de página de
página de título, né, o título que fica lá em cima, título da página de busca, uma pesquisa simples dentro daquela URL que você deseja, de arquivos específicos. Eu quero buscar somente PDF. Não, você consegue buscar somente PDF, arquivos XML, dentre outros também. Links de página, pesquisa de texto de âncora de link, localizador de número, um intervalo numérico dentro de um arquivo, né? E aí o pessoal começou a utilizar essas informações também para buscar inicialmente os documentos, né? Foi, na verdade, um grande braço, um grande auxílio para se utilizar na forma da engenharia social. Buscar informações ali dentro para indexar e utilizar em ataques de engenharia social. Agora eu vou convidar os amigos aí, né, que até me interrompam, por favor, se eu tiver que fazer colocar alguma posição aí sobre o que a gente está comentando. Mas o Google Hack, como eu falei, ela é uma ferramenta bem interessante, que o pessoal se utiliza e você acha coisas incríveis lá na internet, não somente foto. Não sei se o pessoal já teve. A primeira grande susto que a gente toma, às vezes, é quando a gente pesquisa o nosso nome, né? Você digita lá o seu nome completo, você já toma um susto, falando, eu tenho tudo isso de informação, falando de CPF, de um cadastro que você tenha feito, né, em um concurso público, ou que foi postado em algum edital. Então você vê que as informações ficam ali às claras, né, e o pessoal pode buscar essas informações. Até que foi um tema interessante de alguns sites que a gente acha aí na internet que fazem a indexação desses nomes e números, né, de CPF. Alguns deles, não foi aquele que ficou famoso, que até saiu do ar, não, aquele lá foi outro caso. Mas tem diversos sites que pegam essas informações, indexam e fazem pesquisa. O número desse usuário aqui, CPF é esse, você digita o nome de alguém, ele reúne as informações e buscam ali para apresentar para você uma ficha completa, né, de redes sociais e etc. Tá, e a coisa que eu esqueci de falar, né, esse Google Hack, a gente chama essas tags que são utilizadas, né, esses buscadores, essas pesquisas avançadas do Google, o pessoal no underground aí, né, chama de dorks, né, então chama de os dorks do Google para fazer essas pesquisas aí, para facilitar a busca de informação. Não era para falar agora, eu ia deixar para contar o que era o Google Docs só no final, só para deixar segurar a audiência. Bom, já que você falou, agora já entregou, né? Os Google Docs, gente, são os tais esse conjunto de usos. Você tem vários operadores do Google lá, você vai lá e descobre que você juntando alguns operadores e algumas expressões específicas, você consegue fazer uma busca direcionada sobre algo que você queira saber, e aí a isso a gente dá o nome de dork. Então, por exemplo, se você entrar, uma das coisas que é legal, assim, esse projeto, o Google Hacking Database, ele é um projeto aberto, e ele ficou tão grande justamente porque qualquer pessoa que tem interesse na área de segurança e fuçar no Google e descobrir uma nova maneira de achar informações sobre vulnerabilidades, sobre servidores, sobre qualquer coisa, né, que você julgue que possa ser interessante, você pode adicionar esse insight que você teve, dessa mistura de operadores do Google lá, e descrever o que ele faz. Porque as pessoas, às vezes, o comum é que as pessoas pensem, o Google é um buscador, então ele vai vai achar as coisas dentro do site. Só que o Google, ele indexa tudo, absolutamente tudo que está na internet. Se você botar um servidor no ar hoje, daqui, acho que no máximo 24 horas, o teu servidor já está indexado pelo Google, e ali ele indexa absolutamente tudo. E aí, nessa questão, como ele indexa sem pedir, ele já vai varrendo a internet inteira, acabou criando-se um problema, porque você tem que dizer especificamente para o Google quando você não quer que uma coisa seja indexada. E grande parte das pessoas não se preocupa com isso. Você pode pegar e dizer para o Google, através de um arquivo chamado robots.txt, o que você não quer. Olha, eu não quero que indexe esse diretório, não quero que indexe isso, não quero que indexe aquilo. Mas a maioria das pessoas nem sabe disso e não faz. Então você acha no Google arquivos de password limpo disponível, você acha no Google uma porrada de informações que tecnicamente as pessoas nem sabem que está lá. E você acha essas informações através dos operadores, porque se você não usar os operadores especiais, ele vai procurar na busca padrão dele, dentro do conteúdo do site. Agora, se você especificar qual operador que você quer usar, ele tem outras opções. Então você consegue descobrir, por exemplo,
sem absolutamente nenhum software em um computador, você consegue descobrir servidores que estão com, por exemplo, WordPress vulnerável, você consegue descobrir servidores DNS vulneráveis, quais vulnerabilidades, porque é extremamente simples de buscar, porque você pega e entra lá no Google, alguém já passou por isso, já pensou que, ó, se você usar o operador AL em URL, por exemplo, e as palavras tal e tal, que estão presentes no WordPress vulnerável, você vai achar todos os servidores vulneráveis que estão na internet. Então, é uma ferramenta muito legal, porque você tem ela disponível para você 24 horas por dia, em qualquer computador que você sente, sem necessidade nenhuma de software especial. E tudo que você tem a fazer é entrar, hoje em dia, praticamente, é entrar num site e se divertir lá dentro, olhar e dar uma fuçada, pesquisar, ver o que tem de interessante lá, e a partir do momento que você entender como é que funciona o jogo, você pode até contribuir para aumentar essa base de dados que tem lá. O Alberto, eu queria só comentar um fato que já comentei até com o Gilberto. Eu já coloquei um site no ar, mas tinha um site simples, que ele tinha uma página PHP no index dele, né, o PHP, capturava o IP de quem estava visitando o site. Né, capturava IP, via navegador, via tudo. E o Google, ele vai numa média de 3 vezes por dia, né, em todos os sites, pelo que eu percebi. É até uma URL que termina com bot.html, uma coisa assim, que ele fica indexando, fica realmente varrendo para indexar os sites que estão... Porque eu coloquei um site no ar, não pedi para ele se publicar, não publiquei, não nada. E ainda assim o Google foi lá, via um script que varre a internet e me encontrou. Eu acho que nesse ponto vale a pena também mencionar a Deep Web, né, que numa pesquisa feita pela Universidade de Berkeley, se não me engano, a Deep Web contém 70% a 80% da internet. Né, o conteúdo está lá na Deep Web. Né, então o Google, em tese, indexaria 20%, né, daquilo que eles chamam de superfície, ou surface, né, que é o que não está na Deep Web. Ainda assim é muita coisa, mas, né, para ver o tamanho da internet. Então, quem quiser faz o scriptzinho desse que captura via no PHP, que captura o IP da pessoa que está visitando o site, você fatalmente vai pegar esse script do Google varrendo o seu site. Acho que é interessante que, na questão do Google Hacking, obviamente que você está usando a ferramenta do Google e aí ele, na verdade, faz a pesquisa para você, cria um grande banco de dados e você consegue, através dele, buscar, inclusive, não só páginas vulneráveis, como o Alberto e o Alcione já comentaram, mas também consegue encontrar, inclusive, arquivos de senha, arquivos que têm informações privilegiadas, dependendo do tipo de pesquisa que você faz, o Google até, muitas vezes, faz cache desses arquivos. Então, os arquivos muitas vezes nem estão mais disponíveis nos servidores, nas máquinas ou nas páginas, e você consegue, ainda assim, ter acesso a essa informação, porque varreu aquela página, indexou, fez o cache daquela informação e está armazenado lá em algum local, e aí você consegue ter acesso. Então, ou seja, é uma ferramenta que varre a internet, teoricamente, para você, você consegue ter acesso a essa informação, e consegue usar essa informação, inclusive, para buscar, como foi falado aqui, pontos vulneráveis e até assim, um ponto de apoio de um atacante para poder gerar ou criar ataques contra sites ou servidores. Só falando um pouquinho mais aqui, sobre aproveitando o teu gancho aí, essa parte da questão da pesquisa é interessante, não sei se todo mundo já observou, vou até só compartilhar a tela aqui para mostrar uma coisa interessante no Google, né? Não sei se muita gente já viu, essa questão aqui, você vai fazer uma pesquisa qualquer no Google, você digita aí qualquer coisa, né? Futebol, só um exemplo aqui, futebol, e quando você observa, não sei se você já viu do lado do link, né, o pessoal que está assistindo, tem uma setinha aqui para baixo que você clicando nela, ele apresenta, né, a busca por similares ou em cache. Quando você olha essa parte aqui em cache, ele vai apresentar para você o que o Google, né, você pode ver que está no site do Google, tá? Olha lá, contents googleusercontents.com, e isso aqui que está aparecendo, que por acaso foi até do Globo, não é exatamente, você não está acessando o servidor do Globo.com, isso aqui foi o que o Google indexou, as informações que o Google indexou na última procura que ele fez, na última busca que varreu a informação. Até tem muita gente que utiliza quando está trabalhando, né, ou quando está fazendo no trabalho onde tem um lugar que está bloqueado, você consegue fazer a pesquisa
desse site, e aí, poxa, eu quero ler o que está de informação naquele site, mas não consigo acessar. Esse googlecontents.com geralmente não é bloqueado por proxy. Então você pega lá em cache, você consegue ler informação que está ali sem bloqueio de proxy, etc. Então fazer um pequeno bypass no proxy para ter acesso àquela informação que está escrita que o domínio está bloqueado em algum servidor DCI. Então é feito mais ou menos dessa forma, esses bloqueios não, desculpa, essa indexação que o Sudré está comentando. E aproveitando aqui uma pergunta, né, que já foi deixada até usando o nome do Docs, né, que foi deixado pelo Jonathan Nunes, ele fez a seguinte pergunta, né? As docs são exclusivamente do buscador do Google? Vou informar aqui que não, né? Esses docs eles podem ser utilizados em diversos buscadores que o pessoal foi utilizando isso aí como um padrão. Então você pode usar em todos os buscadores que você conhece. O Bing, né? Apesar do Bing não ser muito bom, né? Porque quem fez tem um sério problema com o desenvolvimento, mas você consegue achar essas informações também desses docs. Utiliza. Tem até uma ferramenta que eu vou comentar com vocês mais tarde um pouco, deixar um pouquinho mais para frente, que ela faz essa busca por essas informações não somente no Google, mas também faz a informação no Bing, né, no LinkedIn, né, utiliza a informação no LinkedIn, porque não é somente a questão do doc, né, mas a informação que você busca está em diversos sites. Então, o nome daquela pessoa, onde ela trabalha, para utilizar realmente também da engenharia social, né, não somente buscando a busca por vulnerabilidade de sites, etc. O senhor falou dessa questão de cache ainda, só uma observação que talvez muitas pessoas tenham uma visão um pouco errada disso, mas, por exemplo, quando você navega no cache, ou muitas pessoas acham, né, que quando elas navegam no cache, clicando lá naquele conteúdo que está em cache, elas estão, entre aspas, navegando anônimo em relação ao site. Ou seja, elas vão no cache e acham que o site, que na verdade onde estaria aquela informação, não está recebendo o IP da pessoa. Na verdade, isso não é bem assim. Na verdade, quando você clica lá para ver uma informação que está no cache, aquela carga da página pode levar você a buscar alguns objetos na página original. E por isso a página original descobre ou sabe que você está fazendo acesso a ela. Então, ou seja, cuidado, quer dizer, está pensando em usar o Google para manter seu anonimato, não é bem assim. Então, é uma boa observação em relação a isso também. Eu acho legal, assim, de uma coisa assim, o Alcion vai concordar comigo. Essa Google Hacking Database, eu até estava esperando chegar o dia de a gente falar sobre isso no SecurityCast, porque é o tipo da ferramenta que vai te render noites e noites de diversão. Para mim, qualquer pessoa que tem interesse em começar a mexer com essa área de segurança, nessa área de hacking, etc e tal, o Google Hacking Database é um ótimo início para você começar a brincar. Até porque, deixa eu ver se eu consigo, vou seguir o exemplo do Alcione. As pessoas talvez não tenham, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Aqui. As pessoas às vezes não têm noção do que a gente está falando, né? Aqui, ó. Tá aparecendo minha tela aí, pessoal? Gente? Tá sim. Tá. Então, só para vocês terem uma ideia da noção do perigo e do poder que essa ferramenta tem, e ó, depois a gente até vou mostrar para vocês o Google Hacking Database, mas eu vou usar um exemplo aqui para vocês verem. Se eu entrar no Google que está disponível para qualquer pessoa, digitar assim, title, 2 pontos, cadê aqui? Retina, report e confidential information. Talvez algumas pessoas já tenham reconhecido o nome. Retina é um software, eu não sei nem se ele existe ainda, mas ele era um software muito famoso. Ele era utilizado, e acho que ainda é utilizado em larga escala, mas ele era muito mais utilizado no passado. E se eu dissesse para vocês que tem disponível na internet dezenas de centenas de mapas de como é que você faz para invadir uma rede? Tá aqui, ó. Então o que acontece aqui? Isso aqui ele está procurando todos os relatórios que ele achou do Retina. Então, assim, você não precisa de uma ferramenta especial, é só você aprender a usar
os operadores especiais do Google e usar ele de maneira inteligente, caçando uma informação específica, e você consegue achar informações absurdamente perigosas e que você pode usar para qualquer coisa, para obter qualquer tipo de informação. Azevedo, só dando continuidade aqui, que você mostrou, né? Eu vou aproveitar para compartilhar a tela também. Hoje a gente vai usar bastante isso aqui. Eu vou compartilhar aqui, ó. Entrando no próprio Google, se vocês darem uma olhada no próprio suporte.google.com, está aqui no endereço aqui em cima no meu browser, vocês podem observar que o Google apresenta aqui alguns operadores. Tem que fazer uma pesquisa mais adiante, eu não lembro qual que é o site, não deixei isso aí salvo, mas é meio que escondido no Google, mas você acha isso aí facilmente, tá? E aí ele já apresenta a utilização, como é que você vai utilizar os operadores de pesquisa. Aqui está dizendo assim, ó, se você utilizar esse operador site, ele bota aqui Olimpíadas, site NBC, né, e Olimpíadas, site Gov. Então você vai fazer uma pesquisa com o termo Olimpíadas, que você não quer receber de toda a internet, você quer receber somente do site nbc.com. Então tudo que tiver escrito sobre Olimpíadas no site nbc.com, você vai receber a informação. Se a gente dar uma olhada aqui rapidamente, fazer aqui a pesquisa, só porque eu mostrei aqui. Vou pegar aqui um outro exemplo. Acabou que isso aqui ficou... Não sei porque ele vai... porque eu acho que está em inglês aqui, né? Ele não vai aceitar, peraí. Bom, agora não... Ele fez ali, deixa eu ver, não tô ali, Olimpíadas. O próprio Google bota aqui. É porque está em português aqui, você tem que botar em URL, quer ver isso mesmo? Opa, até tirei o compartilhamento sem querer aqui, peraí. Vamos de novo. Eu coloquei o site aqui, no caso tem que usar em URL, ou seja, na URL que tem NBC ou que tem nas Olimpíadas. Então você vai fechar o que você está pesquisando, né? Vai aparecer somente o que está no domínio do nbc.com. Se você tirar esse indexador aqui, um URL, nbc.com, e da pesquisa, em vez de aparecer vai aparecer simplesmente 10 milhões e 400 mil resultados falando sobre Olimpíadas que foram indexados pelo Google. E até você achar o site que está falando sobre o NBC, vai se tornar mais complexo, né? Então, esse operador vai facilitar nesse ponto para fazer essa pesquisa. Que eu usei o site do Google lá, estava em português, mas no caso utilizou em URL, entre outros. Então, você tem essa vasta lista que é dada pelo Google, que você vai utilizando esses operadores que seriam para facilitar a sua pesquisa, só que você vai utilizando um operador com o outro para montar o tipo de informação que você deseja buscar, uma vulnerabilidade, informação de uma pessoa, e etc, né? Acho que eu cortei o Sodré e queria falar alguma coisa na hora. Não, era exatamente isso aí, mas pode continuar. Você tá... Então, só para mostrar que o site que o Azevedo estava comentando, então esse site aqui, que é o Google Hacking Database, né, que faz parte do hackersforcharity.org, ele apresenta esses operadores, ou seja, se correlacionando esses operadores para trazer informações para quem deseja buscar de diversas formas, né? Não sei se ficou pequeno aí, eu vou aumentar um pouco para facilitar. Então aqui você vai ter busca por informações de vulnerabilidades, mensagens de erro contendo insights, né? Como username e passwords. Então ele vai mostrar assim, poxa, tem diversos tipos de arquivo que tem username e passwords e eu consigo fazer a busca. Aí você vai entrar em qualquer um desses arquivos aqui. Esse aqui foi interessante, né? Foi até um caso que eu mostrei, que eu comentei no outro webcast com vocês, que ele busca diversos dispositivos online, que estão abertos online, por exemplo, câmeras, webcams, podem ficar abertas, e o pessoal utiliza e faz a pesquisa delas lá e você pode achar as informações. Eu fiz uma pesquisa aqui, antes de começar, e eu utilizei o exemplo da câmera do Linksys. Está até aqui a câmera do Linksys.
eu acho que eu diminui, mas é a quarta, é a quinta, tá por aqui. Aí você pega aquele indexador que o pessoal fez, ó lá, tem que ter câmera, link sys, contendo no site, e no URL dele tem que ter o main.cgi, que é uma característica própria do web server que ele cria para a webcam para você acessar o que está lá fora. E aí esse terceiro link aqui, ó, eu apresentei, fui lá, cliquei no primeiro, no segundo eu não cliquei, fui para o terceiro. Quando eu cliquei no terceiro link, acabou que eu tomei até um susto, né? Eu falei assim, poxa, ainda está na primeira página e está aí aparecendo. Então você consegue acessar o webcam nos Estados Unidos pelo jeito aqui, né? Que a bandeira americana está aparecendo aqui no canto. E você consegue acessar, né, essa webcam que está aqui, vou aumentar o vídeo. Acessando está lá, está filmando, são 6h28 da noite lá, né, 18h28, está aparecendo aqui, você consegue acessar essa informação. Óbvio que não é talvez uma câmera que a pessoa nem queira esconder de alguma forma, mas está ali apresentando uma filmagem que você pode achar de diversas câmeras aí na internet, entre outros modelos também, como lá no site, como eu apresentei. Deixa eu ver aqui um outro exemplo, aquele de usernames e passwords que eu estava comentando, se você quiser ver, eu quero achar usuários, nomes, etc., que estão na internet aí. Você pode vir aqui no site, né, ó, hackersforcharity.org/ghdb, né, Google Hacking Database, e acessa aqui nesse aqui, ó, arquivos contendo passwords, né. Vamos usar nesse aqui, tem 135 entradas já catalogadas deles. Aí você vê desde MySQL com history files que o pessoal não esconde ou publica indevidamente, né? Como master.pswd. E aí você vai vendo esses indexadores. Basta você copiar esse indexador que está aqui e fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Olha lá, arquivos, XLS contendo usuário e password e-mail. Às vezes o pessoal coloca esse arquivo na internet lá e passa. Ou simplesmente você procurar, né, arquivos config.php que usa um DB username. Então, um banco de dados aqui que vai passar as informações. Se a gente fizer esse teste, botar lá no Google, simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V desse doc aqui no caso, ele já vai trazer, olha lá, arquivos que podem conter usuário e password. A gente clica aqui, abre para ver o que está escrito, né? Aí você já consegue achar, não, nada que um Ctrl+F aqui, né, lá, username, password, o cara deixou um negócio padrão, provavelmente nem seja um banco de dados ali que está disponível. Então tem que também filtrar. Às vezes o cara colocou, isso aqui é um exemplo padrão de um banco de dados que eu deixo aqui para o pessoal fazer um teste, né, alguma coisa, está aqui o usuário, mas se você tiver acesso ao site da pessoa, que não foram poucos, né, 407 resultados desse tipo de informação aí que está exposta na internet. Então tem diversos, aqui foi só um exemplo, né, que eu apresentei. Você vai achar outros aí de informações de e-mail, né, como a gente falou, informações outros tipos de arquivos que vão apresentar para vocês acessarem. Assim, acho que uma outra forma também de fazer é de usar, desculpa, Alberto, assim, o Google Hacking também é conseguir, os spammers também conseguem endereços de e-mail também, para gerar spam, para fazer cadastros também, vasculhando bases, arquivos que têm endereços de e-mail. Então, por isso que é interessante, se você vai publicar alguma coisa na internet, não colocar seu endereço com arroba alguma coisa, colocar algum caractere no meio do caminho, para dificultar que as pessoas também, esses que fazem lá o crawling lá de vários endereços de e-mail através do Google Hacking, quando receber esse arquivo, não vai ser tão fácil para ele incluir o seu endereço de e-mail na base de spammers. Outra dica também legal para o pessoal, né, se proteger dos spammers. Uma coisa que, já que eu falei do negócio do Facebook, vou realizar o sonho dourado desse pessoal, vou ensinar como é que hackeia o Facebook. Talvez não vou ensinar exatamente como hackeia o Facebook de uma pessoa em específico, mas olha só, não requer prática, nem tão pouca habilidade. Você usa um dos operadores do Google que chama-se InText. Aí você põe aqui char set test e-mail igual
default persistent. Igual. Tcharam! Olha, você não vai conseguir, talvez, invadir o Facebook especificamente da pessoa que você quer, mas você vai achar diversas páginas com informações de contas de Facebook que já foram invadidas. Então você pode achar uma lá e muitas vezes você vai ter chance, vai ver que tem gente que está lá que foi invadida, não sabe nem que foi invadida e assim está lá disponível até hoje. Então, para vocês não dizerem que eu nunca fiz nada por vocês, ó, acabei de ensinar. Vocês vivem mandando mensagem para mim, o senhor acho que deve receber umas 10 por dia dessa também, de eu quero que você me ajude a invadir o Facebook. Pronto, aí já te ajudei. Ó. Tá aí, ó. Não exatamente o que você queria, mas ó, não pode dizer que eu não fiz nada. Opa, realmente é incrível, né? O pessoal, essas contas do Facebook, né, que aparecem, dentre outros, né, específicos aí que o pessoal vai catalogando e apresentando para mostrar isso aí, essas informações. Então, esses dorks, né, como a gente falou, foram catalogados aqui nesse Google Hacking Database. Né, eu acho que a letra estava pequena naquele momento lá, eu vou até ver se eu consigo apresentar melhor aqui. Voltar com o nosso compartilhamento de tela. Deixa eu ver se agora ficou melhor aí, pessoal, para ver? Eu estou enxergando bem. Ficou melhor agora. Na época do Google lá que estava um pouco pequeno as letras, mas aí está bem tranquilo de ler. Ah, tá aqui, né, no caso, estava mostrando a questão do... Né, vou deixar já até aumentado aqui para poder mostrar. Esse aí. Então, mostrando aqui o pessoal, então você vai achar arquivos contendo usernames, como o próprio Azevedo comentou, né? Você acha usernames já ali, características especiais que foram roubados do Facebook, esses dispositivos online, que vai ter webcam, às vezes aquelas babadas eletrônicas que o pessoal não configura direito, deixa ali aberto, né? Achar alguns web services, né? Detecção de web services aí, um servidor que alguém usa no site, deixa ser aberto também, vulnerabilidade de servidores. Então você vai ter aqui muita coisa para fazer essa busca aqui. Então, voltando ao... Cadê o... Aqui, ó, do passwords, né, que estava demonstrando aqui, né, que saiu do... que eu tirei aqui para voltar. Esperar que a internet está um pouco mais... Né? Então, você... Né, o próprio Sodré falou, não deixe seu e-mail, etc, aberto, né? Se você dá uma olhada nesse tipo aqui de arquivo, arquivos simples, tá, que tenham simplesmente um arquivo XLS, né, vou mostrar aqui com calma e explicar. Vou colocar esse exemplo aqui. Então, quando você separa aqui, assim, você fala assim, ó, tipo de arquivo, né, XLS. Então, é arquivo de Excel que contém username, password e e-mail. Geralmente o cara chega lá e pode utilizar esse tipo de informação naqueles campos, né, quando exporta para CSV, CVS, aliás, não, é CSV, ou simplesmente quando salva no Excel, com diversos arquivos e às vezes vai para a internet, fica lá. Então você vai ter ali uma tabela, né, ó, interessante, falando de password XLS, e quando você abre para ver essa tabela aqui, não sei se eu vou conseguir abrir ou se ele vai baixar, né, vai acabar baixando, você abre aqui para acessar essa informação e ver que tipo de informação que vai aparecer aqui, no caso, são as bases, né, a base aqui, deixa eu ver, eu devia ter aberto antes. Senhor? Oi? Alguém pode estar pensando assim, mas quem é que ia colocar senha numa planilha Excel, XLS ou coisa parecida? Vamos lembrar só o seguinte, a Sony, quando foi invadida, descobriram uma planilha Excel dentro da rede da Sony que tinha simplesmente todas as senhas, roteadores, suítes e servidores. Estava lá uma planilha Excel XLS em que o nome da planilha, inclusive, era igual essa que está marcada no seu site aí, era password.xls. Então, ou seja, não é uma coisa assim tão incomum assim encontrar planilhas Excel, que seja o OpenOffice ou coisa parecida, com relação de senhas, nome de sites e direito de acesso. Então, não é tão incomum assim. Estou até mostrando aqui um, por exemplo, né? Username, password, o cara colocou aqui o nome das pessoas, né? Tá aqui o password que utiliza.
fala de onde que é, né, essas informações aqui, ó, Nestlé Foundation, né, tem acesso a esse sistema, não sei qual sistema que é, eu simplesmente acessei, não fiz nenhuma busca, né, só usei o DORC e não fiz nenhuma análise prévia, só demonstrando o meio da pessoa aqui que utiliza, né, esse provável sistema aqui. Aí você vê que olha lá, achou 3.160 resultados. Como você falou, não é uma coisa comum, não vou achar o e-mail nem o usuário de todo mundo aqui, mas diversas contas que o cara pode utilizar lá, pode acessar, ele vai conseguir acabar acessando, tendo a informação daqui para acessar por e-mail. Então, esse aqui é só um exemplo do que eu estou mostrando, mas não é só em XLS não, você vai buscar por mais informações aí, como eu falei, até banco de dados, tá? Você pegar aqui, ó, in-text password, em URLDB e file type properties, né, que é o banco de dados. Aqui os bancos de dados aqui você vai acessar, fazer a mesma coisa, colocou o DORC aqui, né, obviamente. Pessoal, só comentando, a gente está mostrando aqui alguns que são os comuns, são utilizados, mas nem todos, né, tem diversos catalogados, mas não significa que todos vão estar catalogados. Muitos vocês vão criar de acordo com a sua necessidade. Eu quero descobrir que existe uma vulnerabilidade X nesse servidor. Eu posso, nesse tipo de serviço, eu posso aliar isso aí a um Google Doc para fazer? Sim, pode. Você vai aliar a sua necessidade. E existe até um programa, um aplicativo, né, um programinha que foi criado por um conhecido nosso aí do meio, que ele utiliza essas informações para buscar essas vulnerabilidades dentro do seu site. Então tem aqui, ó, como eu estava falando, desse banco de dados, o banco de dados aqui que tem usuário, password, ó, aqui aberto no post do cara, no caso aqui é um localhost, mas esse aqui já não é. Esse aqui já é um acesso a MySQL externo. Então quem sabe você não consegue fazer acesso, tá aqui, ó, o password do cara, usuário SAC, né, password SAC Coleiros, aqui que o cara colocou. Então você pode fazer até um acesso nesse tipo de banco de dados para fazer, ó, vou tentar fazer isso aí. Mas como foi, eu estava comentando sobre essa parte dos operadores, eu até tinha visto aqui, que eu já tirei, né? Realmente você não vai achar aberto ao público, né? Vai ter um XLS sempre contendo esse password. Realmente não. Vai depender do que você vai utilizar. Tem até o Guilherme Carlos aqui falando das perguntas, né? Ele conhece tem um livro que tem diversas dessas strings que são utilizadas para esse tipo de consulta. Ele mostrou aqui, existe um livro realmente, eu não estou lembrado o nome dele, mas foi baseado inclusive na história de Johnny Long, acho que foi ele que iniciou esse livro e criou, e depois vieram diversos outros que foram vindos dele. E ele postou também aqui pra gente o outro link, né, que existe, né, que é o exploit-db.com/google-hacking-database, que é feito também, que é o link é o do Google Hacking Database, para você acessar esse site aqui. Eu não lembro se o link sai para o mesmo site, sei que a base de informação deles é igual. Não sei se ele vai direcionar, não. É um database diferente, mas ele busca aqui, eu vou até compartilhar para vocês, se o meu browser deixar aqui. Opa, achei, pronto. Então, é do próprio ExploitDB, tá, que ele vai buscar esses docs, aqui é um outro database que ele vai trazer indexando, e ele mostra as últimas indexações, os últimos itens que foram indexados no site deles. Esse melhorou aí agora para visualizar. Mas trouxe aqui, ó, por exemplo, informações, páginas contendo portais de login, né? O pessoal fala, poxa, mas se eu chegar e acessar um portal desse de login da Citrix, né, desse sistema da Citrix aqui, desse MetaFrame XP, significa que eu vou acessar esse site? Não. Mas é o que eu falo, você vai buscar sites que contenham esse sistema, que possam ter uma vulnerabilidade, que possam te auxiliar a invadir, né, o site como fazendo força bruta. Então tem que prestar atenção. Será que é bom deixar o Google indexar esse site para mim? Será que eu não coloco ele naquele arquivinho robots.txt para esconder o que eu não desejo? Aí eu até fui questionado uma vez numa palestra, falando assim, poxa, mas se eu chego lá e digito, né, qualquer coisa aqui, ó, vou botar um exemplo aqui, globo.com/robots.txt. Se você colocar isso aqui, você vai acessar a loja, tem que ser acessível, porque senão o Google não acessaria. Ou só porque eu falei, né? É porque não, o Globo saiu do ar. Vou botar aqui microsoft.com, vamos pegar no pé dos caras então, já que estão
Então, ó, se acessa o site da Microsoft.com/robots.txt, ele vai falar o que eu não quero que apareça, seja indexado pelo Google. Eu não quero que isso aqui seja indexado pelo Google. E abaixo vai, aí ele vai tirando. Eu quero que isso aqui apareça, essas strings, essa aqui não. Por que eles fazem isso? Se você utilizar o Google para fazer essa pesquisa, obviamente que vai fazer muito mais fácil o tipo de ataque, que a maioria dos ataques utilizam isso. A não ser que seja um ataque muito direcionado, né? Eu quero atacar a Microsoft, eu vou atrás, assim, você vai olhar robots.txt, mas como eu falei, a maioria das buscas, né, dos docs, eles vão ser feitos por essas pesquisas aqui, né, no Google, como a gente estava mostrando com esses operadores. Então esse aqui é o arquivinho robots.txt, que o Google lê ele antes de tentar fazer antes de iniciar qualquer tipo de indexação para exportar isso aí na sua ferramenta de busca. Então você nunca vai achar isso aqui sendo apresentado no google.com para apresentar para o pessoal, né? Deixar ele aberto aí. Só deixa eu pegar o gancho aqui, Alcione, para não perder o que você acabou de falar, tá? Uma das coisas legais do Google Hacking é que você pode usar o próprio Google para achar as coisas que você não conseguiu achar. Então, que nem ali agora um pouco o Alcione, ele tentou mostrar ali para vocês lá os robots.com, os robots.txt do Google, a Globo não tinha. Porque a Globo separou por subdomínios robots.txt. Então os robots agora estão disponíveis em cada um dos subdomínios dele. Tem lá Memória Globo, Capitu, Globo Esporte, não sei o quê. E eu usei o quê para descobrir onde é que estão os tal dos robots.txt? O Google. Alberto, assim, pessoal, uma outra coisa interessante, a gente, só saindo um pouco da questão de busca de arquivos, né, ou de informações, a gente pode usar o Google Hacking também numa área completamente fora, assim, pensando um pouco fora da caixa, né? Que por exemplo, fazer um port scan. Port scan é aquela scan de portas, para saber que portas estão abertas num certo site, num certo local. A gente usa normalmente o Nmap, ou tem uma série de outras ferramentas que fazem port scan de servidores. Mas a gente pode usar também o próprio Google Hacking para achar portas abertas em sites. Deixa eu compartilhar aqui minha página. Eu fiz um teste aqui, né? Vamos lá. Essa aqui. Então, olha só. Então, tá todo mundo vendo aí? Dá para ver? Sim, tá dando para ver. Então, eu fiz uma pesquisa aqui em URL de 8080, no in-text 8080. Então, aqui está me mostrando uma série de sites, descendo aqui um pouco mais, que são acessados através da porta 8080. Ou seja, o administrador da rede, ele quis esconder a página, né, ou esse tipo de acesso numa porta diferente da porta 80, mas com uma pesquisa extremamente simples, né, no Google Hacking, eu consigo encontrar várias páginas que foram feitas essa configuração. Ou seja, então até um port scan, eu consigo ter uma forma de fazer um port scan usando o Google Hacking, um port scan para isso aqui. Também bem interessante para isso aqui. Então é outro exemplo, né, de um uso assim, pensando um pouco fora da caixa, usando o Google Hacking também. Só fazendo uma pergunta aí, puxando o Martinelli para esse assunto, acho interessante até ele colocar. Por exemplo, eu acabei de usar o Doc ali e achei aquele site com a webcam da pessoa acessível, né? Aí eu vou lá, acesso a webcam, vejo as informações, vejo as imagens da webcam dele, ou se eu simplesmente vou lá e acesso, Martinelli, o site e testo, por exemplo, lá, a senha default, admin. Às vezes o cara coloca lá, tem a senha default, né, mas ele não tira. Eu vou lá e uso admin. Esse tipo de acesso, ele pode ser, isso é visto como, né, a vista da lei no Brasil, no caso. Eu estou invadindo a privacidade do cara, estou acessando informação, isso é um tipo de invasão. O que eu posso considerar isso aí? Senhor, o que até na lei Carolina Dickmann, né, que fala de invasão de dispositivo informático, o artigo, né, o caput da lei, ele pede o quê? Ele pede a intenção. Né? Então, assim, qual foi a intenção de acessar? Você vai usar aquele dado, né, assim, para, de repente, né, especular bolsa de valor, ou então, eu estou dando exemplos, né, que impactam efetivamente, assim, o negócio, o business da pessoa que você tirou o dado dela. Né? Então, tem sempre essa questão da intenção de usar o dado. Agora, você acessou,
né, e, enfim, teve acesso à intimidade da pessoa, né, ali você viu, né, assim, agora você não tirou um print screen, não repassou, então você não está difamando. Agora, pode ser considerado sim uma invasão de privacidade. Mas aí tem uma série de questões que se levantam também, né, nesse ambiente digital, qual foi a proteção que a pessoa tomou, né, qual é a responsabilidade que o Google tem com relação a isso, por ele estar sendo um meio de acesso, né. Então, na questão da responsabilidade civil, né, ele poderia, né, aparecer, né, como, né, uma possível figura para prestar a indenização também, né, e não só você, por exemplo, né, mas a questão do crime, em princípio, numa primeira análise, não incidiria o crime porque você não teve objetivo nenhum com aquele dado, né, você não obteve o dado, não usou ele para fim econômico, não usou ele para nada, né. Agora, a questão da privacidade é que fica mais exposta, e aí a pessoa pode sim se sentir violada e requerer algum tipo de indenização, mas perceba, crime em si não seria, né, mas a responsabilidade civil, que é outra esfera, que é a civil, né, você pode responder por ela, você e o Google também, por exemplo, né, como eu já falei, por ter se tornado um meio de acesso à intimidade da pessoa. Interessante. Só eu venho para mostrar, falando de ferramentas, né, do Google Hack, existem algumas ferramentas que fazem essa pesquisa. Eu faço essa pergunta, Martin, até porque muita gente me pergunta, às vezes, nas palestras, né, a gente fala da ferramenta aí. Eu falo assim, poxa, mas você está apresentando isso aqui, mas será que você acessar o webcam pode causar alguma coisa, né? Assim, enfim, eu acho que se você acessar a informação e divulgar, como você falou, eu estava indo pela linha correta, então. Apesar de não ter esse conhecimento total sobre isso, eu acho que estava indo pela linha correta. Agora, Martinelli, como o site, né, ou a webcam não estava protegido por senha, teoricamente não estaria incluído, então, na Carolina Dickmann, né? Porque você não está quebrando nenhum tipo de segurança. Fala da violação da segurança, sim. Mas é por isso que eu falei, tem que questionar quais foram as medidas protetivas que o usuário tomou para que ele acesso à webcam não fosse feito, né? Esse é um dos questionamentos que tem que fazer. O outro é a questão do intuito, do objetivo que eu tenho em ver o webcam da pessoa, né? Enfim, o que eu quero com aquilo, né? Assim, se eu vou usar esse dado, vou tirar um print screen de uma foto íntima e vou chantagear a pessoa para não divulgar, esse tipo de coisa que vai ser levado em consideração. Obviamente, tudo cabe à prova, né? Não basta a mera alegação, né, da pessoa que se sentiu violada, enfim. Mas você está certo, se ela não tem senha, não tem nada, eu não violei dispositivo informático. Esse é um dos entendimentos da leitura da Lei Carolina Dickmann, né? Que até hoje, que eu saiba, né, assim, nas minhas pesquisas não teve aplicabilidade nenhuma, mas enfim, pela complexidade que são os objetivos, né, intrínsecos do artigo de serem aplicados, mas não vem ao caso agora, né? Seria, de repente, talvez até um security cast só sobre crimes digitais. Verdade. O pessoal só ficou para trazer aqui umas perguntas, antes de até falar dessa outra ferramenta aí. O pessoal me auxiliou aqui, o nome do livro chama-se Google Hack, né? O Guilherme Carlos colocou ali para gente. E alguns tipos de informação, por exemplo, com o Google Docs a gente consegue fazer SQL injection, acessar, né? O próprio Jonathan Nunes também colocou aqui, com o próprio README você consegue deixar alguns dados abertos, né, ali dentro, você consegue utilizar Docs até para fazer input, fazer um upload de um shell dentro do site da pessoa, assim. E aí eu venho apresentar aqui para vocês uma ferramenta que está entrando em diversas ferramentas de segurança, que é o projeto do pessoal do projeto do InURL, tá, que é o Scanner InURL BR, que ele é uma ferramenta, né, foi feita até em PHP, e aí ele simplesmente ele utiliza a possibilidade de injeção do exploit, né, por getPost, utilizando SQL injection, LFID, LFD, né, verificação de erros e outros valores. E aqui ele mostra as opções que eles podem fazer de extração, né, extração de URLs, e-mails, como a gente já comentou. A gente pode utilizar proxy, né, o pessoal utiliza proxy para não ser rastreado quando está fazendo essa pesquisa. Execução de comandos possíveis, o docs, né, para fazer múltiplas pesquisas. A verificação de erros, né, e valores Java, Zend, CMS, WordPress, né, ele faz busca por isso aí, no próprio Zimbra, Mail. Então, todas essas buscas desses projetos, ele vai colocando. Ele tem outros projetos aqui, mas esse projeto do URL,
É uma ferramenta que você utiliza aliado o que você tem de Google Docs para fazer a pesquisa, só que ele já faz uma coisa mais elaborada. Ele não só faz a pesquisa do Google Docs, não o pessoal utilizaria somente o Google para fazer isso, né? Ele já faz a busca em diversos buscadores, como eu comentei, e esses buscadores que ele utiliza, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o banco de dados de todos os sites que tem essa possível vulnerabilidade, possível DORC, e se você utilizar já o script que você criou para explorar aquela vulnerabilidade, como foi comentado, tanto de SQL injection, ou de fazer um shell, né, um upload de shell script, ou até explorar, executar esse shell script naquele site, ele já faz tudo isso automatizado. Então você simplesmente chega lá, digita seu DORC, bota lá o script que você quer, nos parâmetros que o programa criado passou, né, no caso, né, nesse scanner URL em URLBR, e ele já vai fazer essa busca por essas informações, nesses 13, né, ele até fala, né, ó, com 13 motores de busca, não tinha nem visto aqui nesse momento. Então, faz essa busca nesses 13 motores de busca que existem, né, catalogados por ele, que ele consegue fazer essa indexação, e já faz a tentativa de exploração, dizendo o que você obteve sucesso ou não, facilitando muito aí quem quiser fazer, brincar, né, com esses DORCs aí, ou simplesmente para fazer a auditoria dos sites que você deseja. Então, o pessoal aqui, né, foi selecionando, né, o Guilherme Carlos apresentou e foi bem lembrado, eu tinha até que comentar sobre essa parte aí, a utilização em URLBR, nesse projeto deles. Ele tem outros projetos, depois o pessoal quiser acessar, o site é blog.inurl.com.br, acessado lá que eles têm projetos interessantes, dá para brincar bastante aí, quem quiser buscar conhecimento e aprender a trabalhar com security, né, aprender a trabalhar com segurança. Pessoal, alguém... Opa, pode falar. Não, só complementando aqui, o livro é esse aqui, quem tiver interesse em dar uma olhada, estudar um pouco mais a fundo, o livro é esse aqui, ó. Esse livro tem versão em português, tem versão em inglês, como o Alcione comentou, do Johnny Long, que é o cara que começou aí a ter essa ideia do Google Hacking, né? Aqui. Então, quem quiser, tá aí a informação do livro. Bacana. Pessoal, nosso tempo já está começando a estourar, acho que as perguntas, a maioria foram respondidas, né? Eu queria chamar o pessoal para trazer a notícia, né, da semana de cada um. Vou abrir aí então para o Sudré aí. Sudré, quiser começar aí falando as notícias a notícia que você achou interessante aí desses últimos dias. Bom, a notícia que me chamou a atenção nos últimos dias é a notícia do LastPass, né? Quem não conhece, LastPass é um administrador de senhas que você instala, é um aplicativo que armazena várias senhas e você protege, ele gera senhas, inclusive, diferentes para cada um dos sites que você administra. Eu, pessoalmente, nunca gostei desse tipo de administrador de senha, nunca usei nenhum deles, porque todos eles me parecem que são vulneráveis, e o LastPass, que era um grande site e ferramenta que faz essa parte de administração de senha, foi atacado, e com um comunicado oficial do LastPass, ele pede para que todos os usuários dessa ferramenta que trocassem suas senhas, porque elas foram vulnerabilizadas, e aí ele teria que ter uma senha nova para se proteger. Então, quem usa esse tipo de ferramenta, toma cuidado, porque são ferramentas que normalmente, são ferramentas que têm bugs, né? Como qualquer ferramenta tem bug, e um bug numa ferramenta como essa é uma invasão, é um vazamento, uma vulnerabilidade extremamente grande, porque você está com todas as suas senhas vulneráveis ali dentro. Então, cuidado com isso aqui, foi a minha notícia que eu achei interessante dessa quinzena aí. Azevedo? Microfone. A notícia que eu achei interessante, talvez eu até vá sem querer, espero não roubar a notícia do Gustavo, mas eu fiquei impressionado de acontecer um negócio desse. Essa semana veio ao meu conhecimento, eu fiquei sabendo uma notícia que o primeiro processo na justiça que uma pessoa foi demitida por justa causa por ter curtido um post no Facebook que aconteceu essa semana agora.
um cara acho que não lembro, acho de uma concessionária, se não me engano, um funcionário, curtiu um post ofensivo contra a concessionária e aí ele foi demitido por justa causa. E o juiz acatou a decisão que ele estava se posicionando contra a empresa publicamente, não sei o que, numa rede social, e o cara foi demitido por justa causa por ter curtido um post no Facebook. Eu fiquei... ó, troféu joinha. Legal. Ô Alberto, você realmente roubou minha notícia, né? Eu ia comentar sobre essa questão da justa causa por uma curtida, uma simples curtida que aconteceu no Facebook, porque já tinha sido reconhecido, né, a justa causa pelo comentário. Né? Mas aí o comentário é uma coisa mais específica, né? Você expõe realmente sua opinião ali, né? A coisa é digitada, é todo um texto que tem uma interpretação, tem um significado, né? Agora, a curtida em si causou até assim, uma discussão intensa nos meios que eu frequento, porque as pessoas falam, pô, mas né, as empresas têm que começar, né, assim, a conviver, né, melhor com crítica, né, também, né, nesse caso, né? E defender a curtida como exercício de liberdade de expressão. Né? Além disso, eles questionaram, pô, e quando eu curto meu próprio comentário? Né, o que é isso? Eu tô expressando duas vezes a minha opinião? Entendeu? Então, o ato de curtir, né, para alguns juristas, né, assim, que eu discuti essa notícia, né, se torna uma questão totalmente questionável, diferente do comentário. O comentário é algo que a pessoa escreve, é como se ela estivesse verbalizando também. Né? Agora, a curtida em si, gerar e validar uma justa causa, fica uma situação bem complicada, sabe? Aceitar isso de pronto. Né? De repente, no caso concreto, né, de alguma forma, enfim, a curtida teve algum significado diferente do que a gente está acostumado a entender. Agora, a curtida em si, né, era uma questão de liberdade de expressão também. Né? Então, o fato de eu clicar e curtir em tudo quer dizer que eu realmente concordo com aquilo, entendeu? Geralmente tem notícias no Facebook que elas são negativas, né? Elas falam de alguém que morreu, de algum lugar que foi invadido e tal, mas aí no teor da notícia é que você tem a verdadeira, o fato em si, que aí você concorda. Mas na chamada, em primeiro momento, ninguém concordaria. Mas tem gente que lê a chamada ainda assim clica em curtir. Quer dizer que você está concordando com aquilo, ou não com o teor da notícia? Então isso tudo é questionável. O que você curtiu? Foi só uma palavra bonita que você aprendeu no seu vocabulário? Ou não, é a notícia inteira? Então o fato de curtir realmente gerou muita controvérsia, né, no meio jurídico aqui, nos juristas que eu converso sobre direito digital, sobre isso daí. Agora, o que a gente tem que entender e lidar, né, é que foi reconhecida a justa causa por conta de curtida. Então a gente tem que ter sempre, né, de olho aberto com o que está curtindo, com o que está comentando, para saber que isso pode sim ser usado contra a gente pela empresa. Né? Assim, agora, foi o TRT que reconheceu a justa causa. Eu, bom, não posso falar sobre o trabalho de um colega, mas se fosse um cliente meu, né, eu subiria isso ao TST, enfim, né, iria subir sobre esse argumento da liberdade de expressão. Mas, obviamente, aqui está muito raso a liberdade de expressão, mas são várias questões também, entendeu, que a liberdade de expressão engloba, né, então não vou ficar me adentrando no tema. Mas eu jogaria, eu recorreria ao TST para que ele revise essa decisão de alguma forma, ou não, o TST pode entender e pode convalidar a decisão, mas eu tentaria isso também, como forma de não haver uma censura ou cercear, né, o cidadão no seu direito de se manifestar. Eu fiquei impressionado, foi assim, pelo fato da justa causa, porque você que é advogado, você sabe de vários carnavais que é quase impossível você demitir uma pessoa por justa causa. Eu já ouvi falar de casos em que a pessoa foi pega roubando na câmera da empresa e as pessoas e não conseguiu demitir por justa causa. Na verdade, assim, na prática geral, é muito difícil você demitir uma pessoa por justa causa. E os caras reconhecerem uma justa causa por uma curtida no Facebook, eu fiquei impressionado. Nossa, eu falei inacreditável. A justa causa, ela está no artigo 482 da CLT. Né? Então, tem lá as causas, né, que ela pode se dar, ela é aceita. Né? Agora, tem causas na justa causa do artigo 482 da CLT que são interpretativas, do tipo desídia, né, no desempenho das respectivas funções, né, ato de improbidade,
né, isso tudo é uma situação, por exemplo, incontinência de conduta ou mau procedimento, entendeu? Isso abre um pouco a interpretação, não é um rol taxativo, né? Ele é um rol que ele vem orientar, como a gente fala de exemplificativo, né? E aí você tem que pegar esse inciso aqui, que na verdade é uma linha, e ver aonde ela se aplica, né? E aí você encaixa e consegue caracterizar a justa causa, entendeu? É mais ou menos assim que funciona na Justiça do Trabalho. Agora, eu teria que acessar os autos do processo desse TRT da reconhecimento da justa causa para entender o fato em si, né? Assim, o que aconteceu, porque a gente às vezes lê uma notícia e a gente sabe que a imprensa não é fidedigna, né? Se ela não relata como aconteceu, ela às vezes tem que fechar a pauta, tudo isso que a gente entende da ação, né? Assim, do negócio do jornal, mas então é bom pegar o processo, olhar e ver realmente a decisão, ler a decisão e ver como que o juiz, né, fundamentou essa justa causa para poder ser reconhecida. Só complementando, assim, eu conheço um caso aqui no estado, aqui em Vitória, né, de demissão, mas não foi por justa causa, mas foi motivada foram duas pessoas, uma que fez um comentário no Facebook sobre a empresa, negativo sobre a empresa, e uma outra funcionária que curtiu esse comentário. As duas foram demitidas. Não foi por justa causa, porque na verdade não tinha esse entendimento ainda na época, mas as duas foram demitidas e claramente a empresa deixou claro que elas foram demitidas sem justa causa, mas o motivador foi a comentário e a curtida. Beleza. Pessoal, vou trazer minha notícia, né? O pessoal vai falar que eu pego no pé, mas é porque acabou de sair, isso é fresquinho, 0D ainda tá rolando ainda nos backgrounds, né, aí da rede. Na verdade, não tá tão background, porque ele foi catalogado, né, como a CVE agora, mas já tá rolando, já tem em torno de, essas vulnerabilidades estão sendo exploradas já tem mais de um mês, em relação ao Windows e o Adobe Reader, tá? Mas tem que ter os dois juntos, o cara tem que, é uma coisa praticamente impossível, né, quase ninguém usa o Windows, ninguém quase usa o Adobe Reader, mas utilizando os dois, né, as duas últimas versões dele, tanto 32 bits quanto 64, vai permitir que um conjunto de vulnerabilidades sejam executadas, você podendo habilitar a execução de código remoto e inclusive escalar privilégios, né, você se tornar um administrador do sistema através desse Adobe Reader nesse kernel do Windows. Detalhe, tá? O Windows que eu estou falando aqui já é o 8.1, que é a mesma base do 10, então para os dois sistemas eles estão abertos, tá? Foi catalogado na CVE 2015 3052 e na 2015 0093, que é dos 64 bits. Pessoal, não estou pegando o pé de novo da Microsoft, é porque eles me dão realmente tema, nunca vai faltar assunto para comentar sobre eles. Então, pessoal, eu vou já puxando aqui os agradecimentos, tá? Vou agradecer a todos, né, em especial o Guilherme, o Carlos, o Jonathan Nunes, né, sempre esqueço de agradecer esse amigo aqui, eu vou ver aqui antes que ele me xingue, né, Matheus Carvalho, né, o pessoal aí que está acompanhando assim, fazendo perguntas aí no Facebook, no Twitter, fizeram uma pergunta também aqui para mim, né, no próprio chat aqui do Google. Agradecer a todo mundo que participou aí assistindo, que vai assistir depois, né, agradecer aí quem assistiu depois do nosso webcast. Vou lembrar, antes da gente fechar aí, os nossos sites, principalmente nosso canal no YouTube, tá, que a gente está gravando aí, que é o youtube.com/securitycast. Nosso site lá nossa página no Facebook é facebook.com/seccast. No eMasters a gente vai colocar o áudio do programa também para quem quiser assistir, baixar depois. O nosso site lá é emasters.com.br/perfil/securitycast e o nosso site, né, é securitycast.com.br, que a gente vai colocando os vídeos, link dos vídeos lá e vai postando algumas notícias. Pessoal, lembrando que o nosso próximo webcast vai ser daqui a 15 dias, no dia 13 de julho, tá? Às 11 horas. Venho também pedir desculpas, pela semana passada eu tive alguns problemas com a internet, o pessoal, Securitycast, não, Paulson, quero que você participe aí, foi bem gente boa, falou, vamos ver se a gente pedir para adiar, conversei com algumas pessoas no Facebook, pedi desculpas pessoalmente, né, também, para outros que acompanham a gente, então, deixo as desculpas aqui desse furo da semana passada, e vamos tentar fazer de tudo aí para que isso não aconteça mais. Eu vou passar a despedida aqui para os nossos amigos agora, né, agradecendo eles também pela paciência em me ouvir e pela ajuda aí no tema para falar. Azevedo?
Bom, pessoal, a gente agradece a audiência para vocês. Eu espero que vocês se divirtam bastante com o tema de hoje. E, na minha opinião, é um tema muito divertido. E happy hacking para vocês. Sudré? Bom, pessoal, vou me despedir meus amigos que estão aqui, compartilharam comigo aqui o Security Cash, o Azevedo, o Martinelli, o Sion. Obrigado aí pela companhia. Agradecer a todos que acompanharam a gente online, que mandaram aqui as perguntas, que também vão depois acompanhar a gente também durante a semana, ou para frente aí, assistindo a gravação do SecurityCast. Né? Agradecer pela participação, pelas perguntas e deixar aqui um convite. Na verdade, no próximo sábado, dia 4, a gente vai acontecer aqui na CCDVV, na Casa de Cultura Digital de Vila Velha, a primeira Crypto Party, que é uma promoção do Pixa Hacker Club, que é o Hacker Space aqui do Estado do Espírito Santo, o primeiro Hacker Space do Estado do Espírito Santo, uma Crypto Party, que são uma sequência de palestras gratuitas, começa às 8h30 da manhã, sobre criptografia, privacidade, sobre segurança, sobre navegação segura, sobre uso de smartphones de forma segura também, uma série de palestras, bem mão na massa, todo mundo leva o seu computador para lá, que a gente vai ter laboratórios, workshops, então todos estão convidados lá em Vila Velha. Quem quiser mais informações está lá no site pixhc.com.br, é o nosso site, tem lá todas as informações, como chegar lá também na Casa de Cultura Digital de Vila Velha. Abraço a todos, obrigado aí mais uma vez, boa noite e até o próximo SecurityCast lá. Pessoal, boa noite então, e voltem no próximo tema, que daqui a pouco vai estar aberto para votação lá no nosso grupo, e até a próxima, dia 13 de julho. Abraço, tchau. Pessoal, é isso aí então, ó. Eu fui deixado por último em todos os comentários, e agora esqueceram de não ter problema, entendeu? Esqueci, pode me bater. A gente, entendeu? E até o próximo SecurityCast. Um forte abraço para vocês. Isso foi pela sacanagem, antes de desligar, isso foi pela sacanagem no chat, no WhatsApp, tá? Já vou deixar, isso eu deixar você de fora, quase que eu cliquei em finalizar aqui. Não tem problema, vou processar vocês. É bullying. Bullying, isso. Bullying virtual, isso daí. Falou, pessoal. Boa noite aí, tchau. Boa noite. Até logo.